nos anos 80, nos anos 90, existiam muitas previsões de que as marcas não iam mais existir, e é justamente o contrário. Quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais os produtos ficam iguais. Seja muito bem-vindo a esse nosso canal, a esse nosso programa que se dedica a falar sobre personal branding, sobre marcas pessoais. Tema que é a paixão da minha vida há 2 décadas e que permite muitos olhares, sempre digo isso aqui para você, permite muitos olhares sobre esse tema. E esse tema, a ideia do tema do personal branding, de fazer gestão da sua marca pessoal, tem um impacto muito grande na sua vida. Eu, ao longo desses 20 anos, fazendo centenas e centenas de palestras sobre esse assunto, ouvindo pessoas, discutindo com especialistas, cada vez mais eu tenho certeza de que essa gestão da sua marca pessoal é definitiva para algo que é muito mais importante do que o sucesso, do que ganhar dinheiro na carreira, mas é extremamente estratégico para encontrar realização pessoal, sentido na vida através do trabalho. Então, eu sou suspeito aqui, mas acredito que se você está me assistindo aqui, gosta do tema também. E ele tem múltiplos olhares, né, múltiplas óticas para a gente entender gestão de marcas pessoais. E um dos pontos, talvez assim, aquele grande fundamento, aquele grande pilar de uma marca é diferenciação. Ou seja, é singularidade da marca. Tenho insistido bastante nesse tema, porque se a marca não for singular, se a marca não criar a percepção de que ela é única, ela perde completamente o seu sentido. E eu tenho insistido num mantra há muitos anos com os meus alunos na faculdade, no pós-graduação, nas minhas palestras, nas minhas mentorias, de que marcas existem para criar desigualdade entre coisas semelhantes. Ou seja, marcas existem para criar esse desequilíbrio entre coisas que aparentemente são semelhantes. Ou seja, eu sempre uso esse exemplo, acho que é um exemplo muito bom. Você imagina a gente ter que comprar alguns produtos que são muito semelhantes, tecnologia, por exemplo, é um desses pontos, onde é muito difícil da gente entender tecnicamente qual é a diferença. Agora, quando a gente olha para as marcas, né, quando a gente olha para a Apple, quando a gente olha para a Samsung, é muito simples fazer essa diferenciação. Então, quando isso acontece, é porque a marca cumpriu a sua missão de criar esse desequilíbrio entre ela e os produtos da concorrência. Vê se faz sentido para você. Então a gente já demonizou muito as marcas, né? A gente, nos anos 80, nos anos 90, existiam muitas previsões de que as marcas não iam mais existir, e é justamente o contrário. Quanto mais a gente avança tecnologicamente, mais os produtos ficam iguais, mais os produtos ficam semelhantes e difíceis da gente escolher. Então a gente precisa criar algo que seja um diferencial, essa singularidade que eu falo aqui para você, que não é mais do ponto de vista tecnológico, não é um diferencial competitivo tecnológico, porque isso não se sustenta mais. Nem o design, muitas vezes um design completamente diferenciado e uns dias depois ele está sendo copiado pela concorrência. Então, o que faz a marca criar esse desequilíbrio, criar essa desigualdade entre coisas iguais, entre coisas aparentemente iguais, é o seu significado, a sua unicidade, a sua singularidade, o que ela representa na cabeça das pessoas, na cabeça do mercado. Essa é a grande construção valiosa do branding para as marcas corporativas. Mas isso funciona também para as marcas pessoais, que é o nosso tema aqui. Então eu queria que você guardasse esse ponto que é muito importante sobre a função dessa singularidade, que é criar desigualdade, porque quanto mais a gente deixa igual a nossa marca pessoal ou a nossa marca dos nossos produtos, mais complexidade a gente acrescenta na hora da tomada de decisão do consumidor. Pense bem, quanto mais igual você se comporta à concorrência, mais complexidade você acrescenta para o seu consumidor, para que ele possa perceber você. Então marca funciona, essa singularidade de marca funciona quase como uma alavanca que tira você do meio da manada para que o mercado lhe perceba. E o outro ponto muito importante para você pensar
é que quanto mais igual você fica aos seus iguais, menor valor percebido. Uma que não vão nem enxergar no meio da multidão, porque acaba ficando todo mundo igual, todo mundo meio empastelado, todo mundo meio comoditizado e a gente não consegue perceber as diferenças. Então, singularidade tem um valor incrível para furar esse bloqueio de paisagem e você possa se destacar como profissional com a sua marca pessoal. Então, guarde muito bem esse segundo ponto, que é: quanto mais igual você se torna aos seus iguais, ou seja, aos seus concorrentes, mais complexidade você acrescenta para você ser escolhido e menor o valor percebido. Ou seja, se você ficar igual a todo mundo, você vai ser comprado por preço. E não tem coisa pior para um profissional do que ser comprado pela média de mercado, pelo preço de mercado. Pense muito nisso, porque aí tem um ponto assim que é crucial das marcas pessoais, que é a ideia de se estabelecer uma diferença entre os iguais. E uma diferença que eleve o seu valor percebido. O terceiro passo, e eu acho que é uma reflexão importante aqui nesse nosso tempinho, é a ideia de que muitas pessoas me perguntam: mas Bender, ok, eu consigo compreender o valor da singularidade das marcas, né? Eu consigo compreender que isso é importante, mas como é que eu faço se sou um profissional liberal e no meu mercado todo mundo atua mais ou menos da mesma forma, né? Todo mundo se apresenta mais ou menos do mesmo jeito, e não existe um jeito totalmente diferente que seja só meu. E é aí que está o grande ponto dessa nossa reflexão. A singularidade. Como encontrar essa singularidade para poder estabelecer um plano para sua marca pessoal, trabalhando isso, né, como um diferencial. E eu digo para as pessoas que muitas vezes elas ficam tentando olhar se são médicos para outros médicos do mercado, né? Se são arquitetos tentando olhar para outros arquitetos e tentando encontrar essa diferença. E quanto mais elas olham para a concorrência, mais difícil fica de enxergar onde está essa diferenciação, essa unicidade, essa singularidade. E eu tenho sustentado que essa singularidade está dentro de você mesmo, como a minha singularidade, né, a minha unicidade está comigo. Sabe por quê? Porque a gente pode ser copiado de todas as formas, a gente pode ser copiado no portfólio de produtos, a gente pode ser copiado na forma que a gente se apresenta na propaganda, na comunicação. Em geral, isso é facilmente copiável no mercado. Mas o que ninguém copia é o significado da sua marca pessoal. O que ninguém pode copiar é a sua história de vida e o quanto ela representa, o quanto ela impacta isso nas pessoas. O que ninguém pode copiar é o seu jeito singular de fazer, é o seu jeito singular de se relacionar, é o seu jeito singular, muito peculiar, só seu, de se relacionar com seus clientes, de fazer essa entrega. Então é esse conjunto que vem da sua história de vida, que ninguém copia, do seu conhecimento, da profundidade do seu conhecimento, da sua maestria naquilo que você faz, associado com o jeito que você faz, como você se relaciona, como você entrega tudo isso. Então, essa singularidade não está no mercado, não adianta procurar no mercado. Ela parte do autoconhecimento. Você precisa mergulhar profundamente em você e entender a sua própria história, o seu jeito de fazer, a sua maestria e transformar isso em algo valioso para os seus públicos no mercado. Mas o que você jamais pode esquecer são os fundamentos que a gente conversou esse pouquinho aqui, que o primeiro deles é: quanto mais igual você se torna aos seus iguais de mercado, quanto mais igual você transforma o seu escritório, a sua comunicação, o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, a concorrência, menor valor percebido você tem e mais difícil fica para os seus públicos lhe escolherem. Então guarde essa última mensagem, esse último fundamento, que para mim assim, é um mantra sagrado que eu falo há 20 anos, que é: marcas existem para criar desigualdade entre coisas aparentemente iguais. Me diga se faz sentido isso para você. Toda semana a gente tem uma reflexão nova e interessante para a sua carreira, para o seu sucesso, para a sua busca de realização. E até lá, até semana que vem, com outro tema sobre personal branding. Um forte abraço!